Glória a Deus, aleluia. O nosso maior troféu, né? Quando nós chegarmos no céu e glória e podermos contemplar o Senhor face a face. Glória a Deus, amém, amados? De pé, vamos orar, vamos apresentar nessa noite a vida daquele que ofertou, aquele dizimou, aquele que ofertou nesta noite o louvor e adoração, e também nesta noite vamos orar e interceder por a vida de diaconisa Angélica, que vai ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Pai, nós queremos te louvar, queremos louvar ao Senhor na beleza, Senhor, de tua santidade, queremos louvar ao Senhor, Pai, mesmo debaixo de chuva, Senhor, o Senhor nos permitiu a chegar à tua casa nesta noite para te entregar a Deus de Israel, o louvor, Senhor, e a adoração, Senhor, na tua casa, o Deus de Israel, Pai. Foi bom e é maravilhoso estar na tua casa e na tua presença, louvando, glorificando e exaltando o teu nome. O Senhor usou cada vaso nesta noite para vir no teu altar, porque é no altar que nós entregamos a oferta de louvor e a oferta de adoração. Senhor, vai abençoando, multiplicando, Pai, as bênçãos ao Senhor Deus de Israel, naquele Deus de Israel que tem ofertado e tem dizimado com alegria nesta casa de oração, para ver o crescimento, Pai, desta obra missionária aqui em Boa Esperança e Morro, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, abençoando com toda sorte de bênçãos, Pai, os remanescentes, Pai, que tem abençoado o Senhor nesta casa de oração. Da mesma forma, eu quero orar, quero interceder, Deus de Israel, por aqueles que não têm conseguido dizimar, não ofertar. O Senhor sabe a causa, a circunstância. Da mesma forma que o Senhor abriu a, Senhor, para os demais, abre também para esta pessoa, para que ela possa ter alegria, Senhor, de ofertar e dizimar na tua casa e ver também, Senhor, o crescimento desta obra, Senhor. Também eu quero te apresentar nesse momento a vida, Senhor, da diaconisa Angélica, Pai, que vai ministrar a tua palavra. Usa ela com unção, com autoridade, com revelação da tua palavra, Senhor. Que a palavra que a tua filha vai ministrar nessa noite, venha da fruta de 30, de 60 e até 100 frutos por um. Usa ela neste momento como o Senhor tem usado cada servo e cada servo do Senhor nesta casa de oração. Em nome de Jesus, amém. E as formas louva e engrandece o nome do Senhor, amém. Glória a Deus. Esse momento de diaconisa Angélica já está na sua oportunidade para ministrar a palavra de Deus nesta noite. Que o Senhor possa falar ao seu coração através da palavra de Deus nesse momento. Salve a todos, o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e 8. Apocalipse 3. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Amém. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz que é santo e que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Somente eu vou trazer hoje para a igreja sobre a providência de Deus para nossas vidas. Amém? Porque Deus tem o poder de abrir portas que ninguém pode fechar e de fechar portas que ninguém pode abrir. Deus é o dono de tudo. Glória a Deus. Ele conhece as nossas necessidades, sonhos e aspirações. Ele nos conduzirá através das
portas certas no tempo certo. Então Ele abre portas onde não tem parede para nos abençoar, amém, irmãos? Então nós temos um Deus do impossível que pode todas as coisas. Glória a Deus. Vou falar de um ponto que diz que portas abertas diante da oposição, que está em 1 Coríntios 16, versículo 9. Diz assim: porque uma porta grande e eficaz se abriu, e há muitos adversários. Então, irmãos, a partir de quando Deus abre uma porta para nós, não é fácil. Às vezes tem muitos levantes, às vezes o inimigo se levanta, às vezes não, é sempre. Todas as vezes que ele se levanta, ele se levanta para cá. Amém? Então esse versículo está muito claro, dizendo, porque uma porta grande e eficaz se abriu, e há muitos adversários. Então, quando Deus nos abençoa com algo, tem várias pessoas que ficam odiadas, invejadas, porque Deus está nos abençoando. E isso não é a pessoa, é o inimigo colocando naquela pessoa para ficar assim. Porque o inimigo não quer ver ninguém bem. Amém, irmãos? Então nós temos que perseverar em oração para falar com o Senhor, para todo mal cair por terra. Amém, irmãos? Às vezes as portas abertas que Deus nos apresenta, eu venho acompanhada de desafios e oposições. Apesar das dificuldades e oposições, devemos enxergar essas portas como oportunidades divinas para avançarmos no propósito de Deus para nossas vidas. Amém, irmãos? Quando eu comecei, eu acho que todas as irmãs sabem, né, que eu trabalho com vendas também, né? E quando eu comecei a trabalhar com vendas, foi uma porta que Deus abriu para mim, amém? Por quê? Tipo assim, eu tinha muito medo de trabalhar com isso, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que compram e não querem pagar, né? E aí eu fiz um propósito com Deus, fiz um voto com Deus, né? Assim, eu vou entrar nessa caminhada, né? E eu peço ao Senhor que ninguém me engane, né? Que compre e pague. E aí assim o Senhor fez, né? Que eu orando e perseverando, eu falei assim pro Senhor, eu vou vender e que ninguém venha me enganar. E eu prometo ser fiel no dízimo, na casa do Senhor. Então todos os meses que eu vendi, né? Porque eu parei um pouco, né? De vender. Mas todas as vezes que eu vendia, eu recebia aquela quantia no mês. E se eu vendesse tanto, eu tirava 10% da casa do Senhor. E assim o Senhor abençoou, porque Ele abre porta e também pode fechar as portas. Então, se você quer ser abençoado do Senhor, você seja um dizimista fiel. Amém? Porque o Senhor te abençoou muito. E assim eu fiz. Eu passei um ano vendendo. E aí o Senhor me abençoou dessa forma e eu passei um ano dizimando do jeito que era para ser. Se eu vendia tanto, eu dizimava tanto, dá 10%. Conforme o Senhor tinha concedido no meu coração. Porque Ele nunca permitiu que ninguém me enganasse, comprasse e pagasse tudo certinho. Dava trabalhar com isso, né? Mas Ele nunca permitiu que ninguém me enganasse, amém? Porque eu estava sendo fiel na casa do Senhor. E então, se a gente for ser fiel no pouco que a gente recebe, que o Senhor nos dá, o Senhor nos abençoe e abre muito mais portas para nós em nossa vida, amém? Então não duvide do Senhor. Se o Senhor abrir uma porta para você, seja fiel ao Senhor, porque Ele vai te abençoar muito mais que você pensa, amém? Deus não prometeu uma jornada fácil, mas Ele prometeu estar conosco em todas as circunstâncias, capacitando e enfrentando desafios com coragem e fé. Devemos permanecer firmes e perseverantes, confiando que Deus nos guiará e nos capacitará a superar qualquer adversidade que encontrarmos e atravessar essas portas abertas. Então, todas as vezes que o Senhor abre essas portas, nós temos que perseverar, porque o inimigo se levanta, né, irmãos? Então, orar ao Senhor em constante oração, porque não é fácil, né? Às vezes o Senhor nos abençoa de uma forma e o inimigo quer tirar. Mas o que o Senhor te dá, o inimigo não pode tomar, amém? Porque a porta que o Senhor abre para você, o inimigo não pode fechar, amém? Porque esse versículo que nós lemos, ele é muito forte. Ele diz, né? Eis que diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, guarde a palavra do Senhor no seu coração, para que o Senhor possa te abençoar. E a porta que o Senhor abre na tua
diz assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falamos o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Então aqui é as portas abertas que Deus nos apresenta uma oportunidade para compartilhar o Evangelho de Cristo. Amém? Se nós temos uma oportunidade de estar com a pessoa que está com curiosidade de ouvir a palavra do Senhor, nós temos que estar com as portas abertas da palavra do Senhor para pregar para aquela pessoa, para que não conhece, para que um dia venha se converter e caminhar com Cristo. Amém? Devemos orar para que Deus abra as portas da palavra, permitindo falar do ministério de Cristo com clareza e convicção. Então nós temos que ser bem claro, amém? Quando nós vamos falar, pregar o Evangelho de Cristo a alguma pessoa, a gente tem que ser bem claro, não fazendo arrudeios, né? Mas tem que ser bem claro para que aquela pessoa possa entender o que o Senhor quer falar com aquela pessoa, amém? Essas portas abertas são convites divinos para crescermos em nossa fé e relacionamento com Cristo, enquanto também impactamos vidas ao nosso redor com uma mensagem transformadora do Evangelho. Então, só quem pode transformar vidas é o Senhor, que é a palavra do Senhor que transforma e liberta, né, irmãos? Que é esse Evangelho que nós pregamos de Cristo, que tem todo o poder. Aleluia, Jesus. Ao respondermos esses convites, devemos estar preparados para falar com ousadia e amor sobre Cristo, mesmo diante das adversidades e desafios que possamos surgir. Amém? Outra porta que vai falar é portas fechadas com orientação divina, que está lá em Atos 16, versículos 6 e 7. Diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram na Lícia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Amém? Aqui é como Deus abre portas, Ele também pode fechar portas. Muitas das vezes podemos nos direcionar conforme a sua soberana vontade. No relato de Atos 16, 6 e 7, vemos que o Espírito Santo impediu Paulo e seus companheiros de pregar a palavra na Ásia e na Bitínia. Amém, irmãos? Então aqui Deus fechou essa porta, né? Que Deus não permitiu Paulo ir pregar neste lugar, né? Que está lá em Atos 16, 6 e 7. O Espírito Santo impediu Paulo e seus companheiros de pregar a palavra de Deus na Ásia e na Bitínia. Então Deus, Ele fecha portas e abre portas. Amém? Embora possamos parecer uma interrupção ou frustração, Deus estava orientando Paulo para onde ele queria ir que não fosse. Portas fechadas podem ser um sinal de providência de Deus, nos protegendo de caminhos que não são os melhores para nós, ou nos guiando para onde Ele deseja que estejamos. Amém? Às vezes pergunta por quê? Por que isso não aconteceu? É porque Deus não está permitindo que você vá para tal lugar, porque Ele quer o melhor para nossas vidas. Amém? Então, se porventura fechou a porta, é porque Deus tem algo melhor para você. Glória a Deus. Devemos confiar na soberania de Deus e no plano soberano de Deus, mesmo quando as portas se fecham diante de nós. Sabemos que Ele está guiando para o melhor caminho para nossas vidas. Então, o Senhor não erra. Se Ele falou para você, Ele vai cumprir. Se Ele falou que vai te dar, Ele vai te dar. Então é só esperar e confiar no tempo certo do Senhor. Aleluia, Jesus. Aqui é uma pergunta: para quem Deus abriu uma porta na Bíblia? Vou ler aqui alguns versículos que Deus abriu várias portas em algumas passagens bíblicas. Deus abriu a porta da arca para Noé e sua família e serem preservados do dilúvio. Então ali Noé fez uma arca e no dia do dilúvio Deus mesmo fechou a porta. Né? Ele fechou a porta porque ele fechou e Ele mesmo abriu, porque Ele é Deus de poder. Glória a Deus. Porque Noé foi preservado do dilúvio. Então Noé fechou aquela porta para eles não serem afogados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Outra porta que se abriu, Deus abriu uma porta para Abraão
nos chamou para sair da terra e para ir para uma terra que mostraria. Gênesis 12, 1. Deus abriu uma porta celestial para Jacó em Betel, revelando-lhe uma escada que ia da terra ao céu. Eu vou ler esse versículo, onde fala de Jacó em Betel. Eu achei bem interessante essa passagem. 28, versículo 17. E o encherá de pedras engastadas com 4 ordens. Não, não é esse, misericórdia. 28, 17. Diz assim: e temendo disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então ali Jacó viu a visão da escada em Betel, né? Deus revelando uma escada que ia até o céu para Jacó. Deus abriu a porta no mar para Israel passar a pé enxuto durante a travessia do Mar Vermelho. Está lá em Êxodo 14, 21 e 22. Deus também abriu a porta para Josué quando designou para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Josué capítulo 1, versículo 1 e 9. Deus também abriu a porta para Davi quando escolheu para ser rei de Israel, sobre Israel, vencendo Golias e alcançando vitórias militares. 1 Samuel 16, 13. Glória a Deus. Então, aqui nós vemos muitos relatos que Deus abre portas, né, irmãos? Para aqueles que são fiéis a Ele. Glória a Deus. Deus abriu uma porta também para o milagre da viúva do azeite, multiplicando o azeite para quitar suas dívidas. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Glória a Deus. Então, o nosso Deus é um Deus de providência, né? Quando a gente pensa que não vai dar certo, Ele abre porta porque não tem parede para nos abençoar. Glória a Deus. Aqui essa viúva, né, do azeite, o esposo dela tinha falecido e ela estava com dívidas para pagar, né? E ali ela foi tomar uma orientação do homem de Deus para que pudesse pagar aquelas dívidas, né? Que tinham cobradores cobrando ela, se não pagasse, levasse os filhos dela, né? Mas aí ela foi e fez o quê? Foi pedir os vizinhos vasilhas para poder encher de azeite. E quanto mais ela derramava, mais Deus ia multiplicando o azeite dela. E aí Deus mandou o que ela fazer? Fechar a porta. Ela fechou a porta na casa dela para que Deus fizesse um milagre na casa dela. Amém? Então, mesmo com as portas fechadas, Deus faz um milagre. Se nós cremos, se nós confiamos, ou com portas abertas ou com portas fechadas, Deus vai nos abençoar. Amém? Então aqui esse milagre da viúva do azeite foi nas portas fechadas. Ali ninguém viu, só ela e os filhos dela, aquele milagre. Então, diante daquela circunstância, estava com as portas fechadas. Ela fechou as portas e ali Deus providenciou o milagre na vida dela. E ela teve muito azeite, vendeu e pagou as suas dívidas, né, irmãos? Então Deus é um Deus de milagre, é um Deus de providência, um Deus que não nos desampara. Amém? Se nós somos fiéis a Ele, Ele também é fiel a nós. E mesmo que nós não sejamos fiéis, Ele também continua sendo fiel a nós. Amém? Então, nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de providência. Ele não nos deixa só. Amém, irmãos? O Deus que abre porta está aqui para abrir, para que possamos abrir essa porta, devemos confiar muito mais no Senhor, para que essa porta seja aberta, né, irmãos? Confiando no Senhor. Lembre-se, Deus é o que abre caminhos e Ele tem a chave para todas as portas que você precisa. Tenha fé e busque em oração e persevere na caminhada, amém? Que Ele tem a chave, né? Se aquela porta está fechada, Ele vai abrir no tempo certo, porque Ele tem a chave, né? E Ele pode abrir no momento certo, amém? Se Ele não deu ainda, é porque nós não estamos preparados para poder receber. Porque às vezes o Senhor sabe que nós
Amém, irmãos? Então, Ele dá tudo no tempo certo do Senhor. As portas se abrirão no momento certo e você será vitorioso em nome de Jesus. Quem crê? Amém? Nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Se Ele é vitorioso, nós também seremos vitoriosos. Amém? Glória a Deus. E a maior porta é a porta da salvação. E ela está aberta. Amém? Que possamos pregar esse evangelho, que a porta da salvação está aberta, para que corações possam ser quebrantados, possam ser transformados no poder do evangelho de Cristo. Amém? Então, essa foi a mensagem, né, irmãos? Eu terminei aqui. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos, que espero que os irmãos tenham entendido. Amém? E peça ao Senhor, confie no Senhor, que no tempo certo o Senhor irá cumprir na sua vida, na sua família. Amém? É fácil esperarmos no Senhor. E também estamos esperando uma porta para nós, a porta da Nova Jerusalém para nós. Amém? Que essa porta está aberta, que o Senhor Jesus em breve voltará e aquela porta vai estar aberta para todos os escolhidos do Senhor passar. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Amém? Soberano Deus e eterno e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos concedeste nessa noite, Senhor. Obrigado pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, porque nós não merecemos, mas o Senhor é fiel e poderoso para nos abençoar. Estamos aqui nessa noite, Senhor. Obrigado por esta palavra, Senhor, que nós devemos guardar no nosso coração e confiar no Senhor no tempo certo. Glória a Deus. Então, irá providenciar as bênçãos para nossas vidas, Senhor Jesus. Continuar abençoando teus filhos, Pai. Que aquela porta que não esteja aberta ainda para eles, que o Senhor venha abrir no tempo certo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir, Pai, muito mais e mais para teus filhos, para continuar sendo fiel ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa continuar fazendo teu milagre aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. E a porta da salvação está aqui aberta para que aquele que sentir no coração venha e confessar o Senhor neste lugar. E possa seguir fielmente a Ti, Jesus. Abençoa, Pai, toca o coração neste lugar, Pai. Que vidas venham se render a Ti neste lugar, Senhor Jesus. Porque a porta da salvação está aberta neste lugar, Pai. A porta da graça, a porta da misericórdia, Senhor. O Senhor quer salvar a vida neste lugar. Cabemos a nós entregarmos a nossa vida ao Senhor e confiar no Senhor e pedir ao Senhor sabedoria para que possamos pregar o Teu Evangelho com ousadia, Senhor, e autoridade para que vidas venham se render a Ti, Jesus. Venha nos ajudar, venha nos abençoar, Jesus, porque não é fácil a caminhada, Senhor, mas tudo é para aquele que crê em Ti, Jesus. Obrigado pela Tua misericórdia, Jesus. Prepara o Teu povo, Senhor, para aquele grande dia, Senhor. Nós passarmos naquela porta da Nova Jerusalém, Jesus. Nós estamos preparados para Te receber, Espírito Santo de Deus. Venha ajudar Teu povo, todo Teu povo, Senhor Jesus. Obrigado pelas Tuas graças, Tuas misericórdias em nossas vidas, Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor é poderoso, fiel, para cumprir a Tua palavra em nossas vidas, Jesus. Abençoa todos nós. Obrigado por tudo, por esta palavra, Senhor, que nós vamos conceder a cada dia e guardar a nossa, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Tu és maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, né? Que palavra maravilhosa, né, amados? E aqui nós vimos o agir de Deus, né? A qual o povo de Deus se encontrava aprisionado, mas o Senhor, com a sua mão poderosa, libertou o seu povo, né? E fez o seu povo passar ali pelo mar a seco. E aqueles que perseguiam o povo do Senhor, né? Todos foram ali mortos pelas águas do mar, né? Quantos inimigos têm se levantado contra mim, contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra a igreja do Senhor? Mas no momento certo e na hora certa, o Senhor vos concederá a sua vitória. Amém? O Senhor Jesus usou a serva dele nesta noite para falar aos nossos corações nesta noite, que os irmãos continuem se fortalecendo, né, como um cordão de três dobras que é mais difícil de se quebrar, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo
Santo do Senhor seja com o seu servo, né? E aqui a palavra de Deus diz em Êxodo 14:15: então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz os filhos de Israel, que marche, né? O Senhor quer que nós estejamos sempre marchando em sua presença. Vamos agradecer ao Senhor nesta noite por esta palavra maravilhosa, a qual a serva dele ministrou aos nossos corações nesta noite. Pai, nós queremos te louvar, louvamos ao Senhor na beleza, Senhor, de tua santidade, louvamos ao Senhor por mais um culto de louvor e adoração, a qual nós concluímos, Pai, nesta noite. Louvamos ao Senhor por cada servo e cada servo, a qual, Senhor, há de entrar nesse templo, nesta casa de oração, prostrado, sentado de pé, falaram com o Senhor através, Senhor, de cada oração a qual o Senhor colocou em seus coração, por cada servo e cada servo do Senhor, a qual ofertou nesta noite louvor e adoração, Senhor, na tua casa. A tua filha ministrou na tua palavra nesta noite, Senhor, que temos que ter fidelidade no Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. Ainda, Senhor, que nós não sejamos fiel com o Senhor continua sendo fiel conosco, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Senhor, nós queremos te louvar por a palavra a qual foi ministrada aos nossos corações, que esta palavra que foi ministrada, Senhor, em cada coração de cada servo que se encontra aqui, aqueles que ouvem, Pai, o eco desse som, que eles possam ser edificados, possam ser transformados, Senhor, pela tua palavra, e o Espírito Santo do Senhor, a qual convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa convencer esta pessoa, Senhor, de tomar uma decisão, de confessar o Senhor como único e Salvador, Senhor, das nossas vidas, Senhor, e possa ter, Deus de Israel, uma vida eterna, Senhor, do teu lado. Obrigado por esta palavra, que esta palavra que foi ministrada de fruto de 30, de 60 e até 100 frutos por um. Senhor, que nesta noite o Senhor venha nos conduzir novamente, Senhor, em paz, Senhor, para os nossos lares, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu nesta noite, Senhor, de estarmos na tua casa, que quarta-feira nós possamos estar aqui novamente, Senhor, no culto da família, estudo da tua palavra, que quinta-feira nós estejamos ali no morro, Senhor, no culto de unção e oração, orando, Senhor, ali por aquela população da localidade de Morros, e na sexta-feira também queremos estar aqui no culto de unção e oração, guerreando no mundo espiritual por aquelas vidas que estão aprisionadas, para que o Senhor, meu Deus, meu Pai, possa, Senhor, vos libertar, Senhor, de tudo aquilo que não provém do Senhor, e possa, Senhor, estar em tua casa te adorando. E no domingo estamos aqui novamente, no culto de louvor e adoração, te entregando o perfeito louvor, te entregando a perfeita adoração, porque assim o Senhor, Pai, nos tirasse do lamaçal do pecado, colocou um novo cântico em nossas bocas, para que a gente pudesse vir e te adorar e te entregar o perfeito louvor e a perfeita adoração. E graças eu te dou, em nome de Jesus, amém. E as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor, amém. Os amados, fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem ao Senhor, e a paz do Senhor Jesus ao seu irmão e ao visitante desta noite, em nome de Jesus.